Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Começou neste sábado a 11ª rodada com 4 partidas. Teve Grenal em Curitiba, no Couto Pereira. Mando de campo do Grêmio e o Inter venceu 1-0. O gol foi do Vitão, mas na súmula, Ramon Abate Abel, árbitro da FIFA de Santa Catarina, colocou gol contra do Gustavo Martins. Terceira vitória seguida do Inter em clássicos grenais. Últimos 10 grenais tem 6 vitórias do Inter. A supremacia de momento é grande entre os dois rivais. O Inter, no momento, 6º colocado. O Grêmio, no momento, o 19º. Inter vai depender de resultados paralelos no domingo para fechar a rodada do G6. O Grêmio, quando a bola rolar no Maracanã, no Fla-Flu, mando de campo do Fluminense, o empate vai colocar o Grêmio na lanterna. Aliás, 6 derrotas seguidas do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Algo que não acontecia há 20 anos. 2004 foi a última vez que o Grêmio acabou perdendo 6 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, hein? Com a chance de ser líder, acabou perdendo para o Tigre em Santa Catarina por 2-1. Criciúma crescendo na competição, olhando já assim para trás, a zona de rebaixamento, deixando para trás o Z4, o Criciúma. Cuiabá e Atlético Goianiense ficaram no 0-0. E o São Paulo, hein, gente? São Paulo saiu vencendo em São Januário, largou na frente com o gol do André Silva, tomou a virada, tomou um chocolate do Vasco da Gama. Vasco 4, São Paulo 1. A partir de agora, no plantão do Paulinho, tudo sobre esta abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, atualizando a classificação, vamos lá. Flamengo é líder, tem 21 pontos. O Palmeiras é segundo, 20 pontos, 6 vitórias, saldo 8. O Botafogo, 20 pontos, 6 vitórias, saldo 7, é o terceiro colocado. E o Atlético Paranaense, com 18 pontos, 5 vitórias e saldo 7, fecha o G4. O Bahia, com 18 pontos, 5 vitórias e saldo 3, é o quinto colocado. O Inter venceu o Grenal, no momento é 6º colocado. G6 para o Inter no momento. 17 pontos, 5 vitórias e saldo 3. O Inter poderá ser ultrapassado na rodada pelo Cruzeiro, que joga em Salvador contra o Bahia, e também pelo Bragantino, que joga em casa, que é o Bragantino fechando a rodada contra o Vitória. Então, se o Cruzeiro pelo menos empatar com o Bahia e Salvador, já passa o Inter. Se o Bragantino vencer o Vitória em casa em Bragança, passa o Inter. Se o Cruzeiro perder e o Bragantino não vencer, o Inter fecha a rodada na 6ª posição. Zona de rebaixamento nesse momento. Atlético Goianiense abre o Z4, é 17º, tem 9 pontos. Corinthians com 7, Grêmio com 6, Fluminense com 6, nesse momento os 4 últimos. Já é certo que o Grêmio vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Aí temos aqui 4 equipes para 3 vagas. Vitória com 9, Corinthians com 7, Fluminense com 6, esses 3 dos 4 aqui vão fechar com o Grêmio na zona de rebaixamento. O Vasco venceu, foi a 10 pontos e já se livrou do rebaixamento nesta rodada. Então, nesta rodada, ao vencer o São Paulo por 4-1, o Vasco saiu do Z4, já é certo já. O Vasco não fecha a rodada entre os 4 últimos, já é certo, fica fora. 4 últimos. Grêmio é certo, aí entre Vitória, Atlético, Corinthians e Fluminense, 3 desses 4 vão fechar a rodada no Z4. Rodada que tem, nesse domingo, 3 jogos às 4, 3 jogos às 6h30. 4 horas tem Bahia e Cruzeiro, tem Fluminense e Flamengo, o Fla-Flu no Maracanã, tem Atlético Paranaense e Corinthians, 6h30. Atlético Mineiro e Fortaleza, Palmeiras e Juventude, Bragantino e Vitória são jogos que fecham esta 11ª rodada. Eu vou falar da rodada a partir de agora. Deixa eu começar com o Grenal, né, pessoal? Teve Grenal, primeiro Grenal fora do estado do Rio Grande do Sul. Já teve um Grenal dos anos 2000 agora, em Rivera, no Uruguai. Mas fora do Rio Grande, no Brasil, fora do Rio Grande do Sul, é o primeiro Grenal, foi o primeiro Grenal. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, na casa do Coritiba, do Coxa Branca, mando de campo do Grêmio, Internacional 1-0.
O Vitão cabeceou, botou a bola para a rede, a bola bateu, desviou no zagueiro Gustavo Martins do Grêmio. Na súmula, o árbitro deu gol contra para Gustavo Martins. Como eu falei antes, terceira vitória seguida do Inter em Grenais. Ano passado, venceu pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio por 3-2. Nesse ano no Gauchão, no Beira-Rio, ganhou por 3-2. E agora no Campeonato Brasileiro, em Curitiba, vitória por 1-0. Últimos 10 Grenais tem 6 vitórias do Internacional. Vou repetir, últimos 10 Grenais são 6 vitórias do Internacional. Por falar em 6, o Grêmio perdeu a 6ª partida seguida nesta edição do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. Bahia, Bragantino, Flamengo, Botafogo, Fortaleza e Internacional. As 6 derrotas seguidas do Grêmio, que iguala a sua marca negativa histórica de 20 anos, de 2004. Lá em 2004 também perdeu 6 partidas seguidas no Brasileiro. Fluminense, Figueirense, Internacional, Cruzeiro, Palmeiras e Paraná. Foram as 6 derrotas seguidas do Grêmio lá em 2004. E 20 anos depois, então perde mais uma vez 6 partidas seguidas. Aliás, o Grêmio, hein, pessoal? A classificação aqui, ó. O Grêmio tem 6 pontos, 9 jogos, são 2 vitórias e 7 derrotas do Grêmio na competição. Grêmio e Vasco são os que mais perderam, ó. 7 derrotas para cada um no Campeonato Brasileiro. Então, 6 derrotas seguidas do Grêmio na competição. Grêmio volta a jogar agora, na quarta-feira, em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. Adversário direto na luta contra o não rebaixamento. Né? Ninguém quer ser rebaixado. E o Inter joga também quarta-feira contra o Atlético Mineiro, em Criciúma, mando de campo do Internacional. Deixa eu passar para a goleada desse sábado. 4-1 do Vasco para cima do São Paulo, de virada, porque o André Silva marcou 1-0 para o São Paulo. Aí, o Alan Franco contra empatou o jogo para o Vasco da Gama. O Gui Estrela virou 2-1. O Leandrinho fez 3-1. E o David marcou o 4º e último gol do Vasco da Gama. Vasco da Gama 4, São Paulo 1. O Vasco não vencia há 4 jogos, venceu, saiu do Z4, fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. Já o São Paulo veio de 2 derrotas seguidas, pessoal. São Paulo perdeu para o Cuiabá em casa, no Morumbi, na última rodada, por 1-0, e agora perdeu para o Vasco por 4-1 em São Januário. São 2 derrotas seguidas e o São Paulo não vence há 4 jogos. A sequência tem 2 empates e 2 derrotas do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que volta a jogar o São Paulo contra o Criciúma na próxima quinta-feira, à noite, no Morumbi. Já o Vasco pega o Bahia em Salvador, na Fonte Nova, na próxima quarta-feira. Falei do Criciúma? Criciúma e Botafogo. Fogão com chance de terminar o sábado líder. Em caso de vitória, acabou perdendo o jogo para o Criciúma. O Criciúma teve 2 gols anulados, inclusive bem anulados, é verdade. 2-1 para o Criciúma, do Heriberto Wilson. Barreto e Arthur Kaique marcaram os gols do Criciúma. E o Lucas Halter fez o gol do Botafogo. São 2 vitórias seguidas agora do Criciúma, que já havia vencido o Atlético Goianiense e agora venceu o Botafogo. E o Criciúma não perde há 3 partidas. 2 vitórias e 1 empate, a sequência invicta da equipe do Criciúma. E o Botafogo não perdia há 5 jogos, foi derrotado agora pelo Criciúma, volta a campo na próxima quarta-feira, no Newton Santos, no Engenhão, para jogar em casa contra a equipe do Bragantino. Já o Criciúma pega o São Paulo na quinta-feira no Morumbi. Fechando os jogos de sábado, 0-0 entre Cuiabá e Atlético Goianiense, na Arena Pantanal, lá em Cuiabá. O Cuiabá não perde agora 3 jogos, tem aí 2 vitórias e 1 empate, o Cuiabá. E o Atlético não vence há 2 partidas, tem 1 empate e 1 derrota, o Atlético Goianiense, que volta a jogar na próxima quarta-feira em casa contra a equipe do Grêmio. Já o Cuiabá pega o Corinthians também na quarta-feira em São Paulo, no Itaquerão. Flamengo 21, Palmeiras e Botafogo 20, Atlético Paranaense 18, fechando o G4. Bahia 18, Inter 17, fechando o G6. Atlético Goianiense 9, Corinthians 7, Grêmio 6, Fluminense 6, o Z4, no momento, a zona de rebaixamento. Confirmando, Bahia e Cruzeiro, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu,
Atlético Paranaense e Corinthians, Atlético Mineiro e Fortaleza, Palmeiras e Juventude, Bragantino e Vitória, os jogos que fecham nesse domingo, esta que é a 11ª rodada do Brasileirão. Tchau!